Olha só, meus amados, nós estamos começando hoje uma nova etapa na história das nossas vidas. Quem quer começar, quem quer subir de nível, começar uma nova etapa da sua vida a partir de hoje? Quem quer? Algo maior, uma liberação maior do reino do céu sobre a tua vida. Então, olha só, eu quero falar com vocês sobre uma das coisas mais importantes que nós ministramos aqui na igreja. E vai passar aqui no telão a nossa palavra. Então, você pode sentar. O pessoal da galeria lá, quando eu ia para o colégio, o pessoal falava que quem senta no fundão é os mais bagunceiros. Eu não sei se é verdade, hein, Diego? O que você acha? É verdade? Então, o pessoal da galeria aí, por favor, fica atento aqui, não fica batendo papo, não fica no celular. Olha para cá, que nós vamos estar aqui juntos nesta palavra aqui. Quem veio para receber algo de Deus? Olha só, quero falar com você sobre primícias. O que é primícias? Nós estamos agora no início do ano. Por que estamos insistindo tanto em estarmos reunidos nessa época, pastor? Por que essa época não é época de férias? Não. A gente tira férias de tudo na vida, menos de Deus. Você pode tirar férias do trabalho, da profissão, da faculdade, do colégio, mas de Deus eu não quero que o olhar, o cuidado, a presença de Deus se afaste de mim nem por um segundo. Quem pensa assim? Então, olha só. Estamos nos primeiros dias do ano de 2023. Então, nós precisamos entender isso. O que é esse conceito de primícias na palavra de Deus? Olha só, primícias, vai estar passando aí, quer dizer o quê? Prioridade, primeiro, aquilo que é fundamental, os primeiros frutos, primeiras produções, os primeiros efeitos, os primeiros sentimentos, quer dizer começos, prelúdios, aquilo que é alicerce, que é base, que é primordial, aquilo que tem primazia. Então, o princípio das primícias é aquilo que nós colocamos acima de tudo. O que é prioridade na sua vida? O que está acima de tudo? Marcos capítulo 12, verso 28 a 31, vai estar passando tudo aí. Jesus fala do maior dos mandamentos. Perguntaram para ele e ele respondeu: o maior, o principal de todos os mandamentos. Ame ao Senhor seu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Eu acho que era meio quadrangular aqui o negócio, olha só. Ele fala: ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. E o segundo, semelhante a este, amar o seu próximo como a si mesmo. O que Jesus estava ensinando aqui? Ele estava replicando algo que já estava lá na lei de Moisés, em Êxodo, em Deuteronômio, ele estava dizendo que Deus deve estar acima de tudo e acima de todos. Quem está entendendo o que eu estou falando? Acima de tudo e acima de todos, acima de nós mesmos, acima de nossa própria família, de nossos sonhos, nossas ambições. E Jesus completa em Mateus 6,33. Ele diz: buscai em primeiro, primícias, fundamental, primeiro lugar. Em primeiro lugar o quê? O que é que eu tenho que buscar em primeiro lugar? É a minha profissão. É a faculdade, o mestrado, não é? Primeiro lugar é a minha família, a minha saúde. Não entenda, tudo isso é importante. Mas o que é mais importante? Deus, Ele tem que estar acima de tudo isso. Então, primeiro, quer dizer, primeiro em questão de tempo, onde eu ocupo a maior parte do meu tempo. Eu não estou falando das obrigações, de trabalho, de estudo, mas fora isso, a maior parte do meu tempo, se eu passo a maior parte do meu tempo assistindo série, se eu passo a maior parte do meu tempo em joguinhos e entretenimento, se eu não tenho tempo para Deus, Ele não é prioridade na minha vida. Sim ou não, gente? Então, primeiro em tudo, em tempo, em qualquer sucessão de coisas ou pessoas, primeiro em posição, em influência. Se Deus não for a primeira influência na minha vida, Ele não é prioridade. Primeiro em honra, aquilo que é principal. E a pergunta é: como é que nós lidamos com o primeiro? Onde aplicamos em primeiro lugar o nosso tempo, nossos sonhos, nossa energia, nosso dinheiro? Ai, pastor. Irmãos, o dinheiro diz muito sobre a nossa fé. Onde aplicamos em primeiro lugar nosso dinheiro?
onde empreendemos, onde está nossa alegria, isso tudo vai mostrar onde está o nosso coração. O lugar de Deus tem que ser o primeiro em todas as áreas da nossa vida. Em Apocalipse, aliás, Jesus diz que Ele é o primeiro e o último. Ele tem que ser o primeiro nas nossas vidas. Diga comigo, o princípio das primícias. O princípio do primeiro. Como é que nós lidamos com isso? Nós não podemos colocar em outras coisas a prioridade, colocar antes de Deus. O primeiro é quem estabelece governo, é igual a cabeça que governa o corpo. Quem vai governar a sua vida em 2023? As primícias revelam um lugar em nosso coração, na nossa vida espiritual. Quem nós consultamos antes de tomar decisões? Quem é o primeiro na nossa vida? Será que realmente é Deus? E nós estamos no primeiro mês do ano, nos primeiros dias. O Senhor deve ser as primícias em nossa vida. Ele deve ser o lugar de honra. Honrar a Deus é colocá-lo em primeiro lugar. Tudo aquilo que você coloca em primeiro lugar estabelece um comando, um governo sobre a sua vida. Sempre colocamos em primeiro lugar aquilo que nós respeitamos mais. Primícia é a consciência do senhorio de Deus na nossa vida. Quem está entendendo isso? Às vezes a gente não tem essa noção, irmãos, que o Senhor deve ser o primeiro em nossas vidas. Quem está no trono das nossas vidas? Quando Deus não é o primeiro, nós entramos no princípio de Lúcifer, de Satanás. Qual foi o primeiro pecado? Ele quis tentar tirar Deus do trono e colocar a si mesmo. O eu, o ego, o resultado de colocarmos outro em primeiro lugar é maldição. Qual foi o pecado de Satanás? Ele quis assumir o lugar de Deus. Aí você fala assim, mas isso que diabo ruim, né? Ele quis fazer isso com Deus, né? Mas e nós? Quem é que assume o governo da nossa vida? Quem é o primeiro? Quem está sentado no trono do nosso coração? É Deus ou é o nosso ego? Ou é as nossas coisas? Entenda, eu não estou falando isto ou aquilo. Eu estou falando isto e aquilo. Quem entendeu? Quem entendeu o que eu estou falando? Eu não estou falando ou é isso ou é aquilo, né? Nós não somos fanáticos, não somos extremistas. Aliás, somos de direita também, a maioria de nós, mas também não somos doidos, não somos fanáticos também, né, irmãos? Não somos extremistas, amém, Jesus? Mas entenda isso, eu não estou falando que você não deve priorizar a sua faculdade, o colégio, o seu trabalho, a sua esposa, os seus filhos, sim, mas quem você prioriza mais e acima de tudo isso? Quem? Ele tem que estar acima de tudo e de todos, é Deus, Deus tem que estar acima de tudo e de todos, senão nós estamos num princípio de Satanás, que é usurpar o trono de Deus, tirar Deus do trono das nossas vidas. Veja que lá na palavra, isso tinha a ver também com a colheita, com o fruto do trabalho. O que era primícias? Os primeiros frutos das colheitas, os primogênitos dos animais e dos homens. Quem aqui é filho primogênito? Primeiro da sua casa. Diz que o primogênito é aquele que o pai e a mãe cria no rigor. O segundo já dá uma aliviada. O terceiro, agora, o mais novinho é o mais mimado. Foi assim lá na sua casa ou só na minha? Foi desse jeito? Quem é primogênito aí? Fala para mim, foi desse jeito ou não? Lá em casa foi assim. Lá em casa, ó a mamãe, olha. Irmão, você sabia que isso que Deus colocou para o povo de Israel, sempre que nascia o primeiro filho, eles iam resgatar com uma oferta no altar, que todo primogênito é do Senhor. E olha só esse princípio, Provérbios 3, 9 e 10, honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, então se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão os teus lagares. Por que Deus estabeleceu isso? Sobre os homens, os animais e sobre a colheita. Porque, olha só, diz a palavra de Deus, Romanos 11, 16, se as primícias são santas, também a massa o é, a massa que era feita do trigo. Se a raiz é santa, também os ramos o são. Porque o primeiro determina os demais. Do primeiro depende a liberação e o fluxo do agir de Deus.
O que isso quer dizer? Que quando um pai, ele resgatava o seu filho, ele ofertava, ele ia até o altar, até o templo, ele demonstrava o seu compromisso com Deus, que ele estava fazendo a sua aliança com Deus através do primeiro filho. E essa aliança se estendia pelo segundo, terceiro, quarto e assim por diante. Quando trazia a colheita, é para que toda a colheita fosse abençoada. Quando trazia os primogênitos dos animais, era uma simbologia daquilo que era prioridade na vida das pessoas. Olha Abel e Caim, a primeira oferta que surge na Bíblia Sagrada. Está aí o texto para você ler. A oferta de Abel e a oferta de Caim revelou o coração do ofertante. Eu até assisti esses dias, naquela série Gênesis, acho que era da Record, não sei se alguém assistiu. E eles fizeram essa parte muito bem trabalhada. Eles colocaram Abel escolhendo o melhor lá das suas ovelhas, e Caim pegando um fruto podre, um fruto, ele olhava, isso aqui está muito bom, não vou dar para Deus, vou dar esse outro. E ali revelou o coração dele. Abel trouxe as primícias, ele demonstrou o seu melhor para Deus. Olha Abraão e Isaque, olha só, Deus fez promessa a Abraão e a sua descendência. Deus se moveu, pediu as primícias da descendência de Abraão, que era Isaque. Pois, depois que Abraão oferece Isaque ao Senhor, todo primogênito, Deus santificou as gerações, através do primeiro. Veja que quando Abraão, ele vai sacrificar Isaque, Deus diz, não faça, não estenda as mãos contra o menino, porque agora eu sei que amas a Deus, porquanto não negaste teu filho, teu único filho. Deus não queria Isaque, Deus queria Abraão. Deus viu que estava no coração dele. Abraão mostrou que a prioridade da vida dele era Deus. Ou seja, Abraão mostrou que ele amava Deus mais do que amava Isaque. Quem está me entendendo? E perdoem as mamães aí. Mas geralmente quando nasce o filho, né, o amor da vida da mulher é o filho. É a filha. É ou não é? E é bom, mas não acima de Deus. Amém, Jesus? Então, olha, Abraão, ele mostrou que estava no seu coração, tanto que a partir de Isaque, toda a nação de Israel, o primeiro foi consagrado ao Senhor, agora toda a nação de Israel é do Senhor. Quando o faraó não quis deixar sair o povo do Egito, o que é que Deus disse para Moisés falar para faraó? Dirás a faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Por quê? Desde a descendência de Isaque. Desde Abraão, a primeira, o princípio, o primeiro. Olha o que aconteceu na conquista de Jericó, outro exemplo. Quando o povo vai conquistar Canaã, a primeira cidade que eles se deparam, depois que eles passam o Jordão, é a cidade de Jericó. E veja que lá em Canaã, eles iriam conquistar 31 reinos. Eles já tinham conquistado 2 reinos antes de passar o Jordão. Dá 33 no total. Eles iriam conquistar 31 reinos. Mas o primeiro reino, que era Jericó, tudo que eles tivessem de despojo, tudo que eles tivessem da conquista de Jericó, nada seria deles. Tudo seria do Senhor. Por quê? Por causa do princípio das... Só quem entendeu. Por causa do princípio das primícias. Pode ler o texto. Está escrito aí que Deus orientou eles. Aí o que eles fazem? Acã esconde lá uma capa egípcia e pega para ele. Por causa do pecado de um, todo Israel pereceu. Quando eles vão para a segunda cidade, que o nome da cidade era Ai, diga comigo Ai, eles com uma cidade bem menor, menos fortificada do que Jericó, eles caem, eles são derrotados e envergonhados. Por quê? Porque não honraram o Senhor nas primícias. Entenda isso, queridos, o reino do céu se move por princípios. Quem é o primeiro na nossa vida? Quem é a prioridade? Em 2023, eu creio que Deus quer fazer coisas grandes, maravilhosas, tremendas nas nossas vidas. Mas é na vida daquele que realmente entrega o seu coração para Deus, que realmente vive a palavra. É aquele que realmente vem para a igreja, não só para ouvir a mensagem, a palavra, entrar aqui e sair aqui. Eu lembro daquele menino que sentou no primeiro banco junto com o pai dele, veio para a igreja, e ele ficava com o dedo aqui, ó, segurando assim. E o pastor pregando, e ele segurava o dedo aqui.
Quando acabou, o pastor foi perguntar para ele: ô menino, achei estranho, você estava assim, né? Que o papai falou que quando a gente vai para a igreja, não é para deixar a mensagem entrar aqui e sair aqui, é para descer no coração. Então eu já segurei aqui para ela não fugir. Oh, meu amado, quando nós levamos a sério as coisas de Deus, e por que eu falo isso, irmãos? O mundo espiritual se move por princípios. Presta atenção no que eu vou dizer. O diabo é um bom diabo. Ele não é um diabo ruim, não. Ele é um bom diabo, ele é bom em fazer o mal. Quem está entendendo? Ele é bom em roubar, matar, destruir. Se nós dermos brechas, Satanás entra, e às vezes a gente fica no decorrer do ano reclamando das brechas que nós mesmos abrimos, reclamando porque demos lugar ao pecado, às coisas erradas, e o inimigo está deitando e rolando na nossa vida, e a gente culpando os outros. Quando Deus é prioridade, é primícia na nossa vida, Satanás não nos toca. Ele pode vir contra nós por um caminho, mas tem que fugir por 7. Na verdade, não é você que tem que fugir do diabo, é o diabo que foge de você. Porque Deus está na tua vida, Ele é o guarda da tua vida. Veja que o pecado de um fez a nação toda perecer, aí eles consertaram, e a partir dali foi só vitória, porque eles honraram a Deus. Olha, Ageu 1:2, quando colocamos Deus em primeiro lugar, Ele nos prospera, mas quando colocamos a nós mesmos, a nossa casa em primeiro lugar, não prosperamos. Deus tem que estar acima de tudo. A nossa casa não pode estar acima de Deus. Eu vivo no Evangelho, irmãos, há 42 anos. Eu não estou falando para você de coisas que eu ouvi falar, eu estou falando do que eu vivo, do que eu vivi até hoje. Se Deus for prioridade na sua vida, Ele vai fazer acontecer as coisas. Ele vai dirigir a tua vida, até coisas que às vezes dá errado, é Deus abençoando, porque Ele tem coisas melhores para você. Olha lá esse povo em Ageu, eles colocaram a casa deles à frente do reino de Deus, e Deus reteve bênção sobre eles. Deus até marcou uma data quando eles voltaram a se voltar para a casa do Senhor. Por quê? Porque eles estavam para reconstruir o templo. Esse pessoal é o que reconstruiu o templo, que foi dada a visão lá a Ezequiel, é os que saíram do cativeiro. Deus tirou eles do cativeiro, e eles não estavam mais reconstruindo o templo. Quando eles voltaram a reconstruir o templo, diz a Bíblia que Deus marcou até a data. Pode olhar o texto, ele fala, Ageu 2:15-19, a partir de hoje, do dia 24 do mês 9, quando vocês voltaram para a casa do Senhor, pode olhar que a partir de hoje vai dar fruto, vai ter colheita, e eu vou abençoar vocês. Porque eles se voltaram para Deus. As primícias atraem a bênção de Deus sobre a nossa família, Ezequiel 44:30, as primícias de todos os primeiros frutos de tudo, para que eu faça repousar a bênção sobre a tua casa. Veja que há uma simbologia do primeiro, até com relação ao domingo. O sábado é o 7º dia da semana. Olha aqui, sobre o primeiro dia, que é o domingo. Quando é que eles traziam a oferta de primícias? Levítico 23:9-11. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando entrardes na terra que eu vos hei de dar, e comerdes as suas searas, trareis ao sacerdote um molho das primícias da vossa colheita, da vossa seara, e ele moverá o molho diante do Senhor, para que seja aceito a vosso favor, no dia depois de... Qual é o dia depois de sábado? Qual é o primeiro dia da semana? O primeiro dia, o dia das primícias. Olha a simbologia que há nisso, irmãos. Eles faziam a festa das primícias no domingo. Olha quando Jesus ressuscitou, 1 Coríntios 15:20, a ressurreição de Jesus é vista como um cumprimento da tipologia das primícias, e aconteceu mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. O que quer dizer isso? Irmão, você e eu vamos ressuscitar. Quando Jesus voltar, se Ele voltar hoje aqui, diz Tessalonicenses, as trombetas vão tocar, num abrir e fechar de olho. O que vai acontecer? Os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro, vão subir, e depois nós vamos ser arrebatados com o Senhor.
Mas se Jesus não voltar agora na nossa época, no nosso período, e a gente vir a morrer, vamos estar com o Senhor, mas nós vamos ressuscitar na volta de Cristo. Ele é a primícia, Ele foi o primeiro que ressuscitou, mas todos nós vamos ressuscitar para a vida eterna, para a glória com Cristo Jesus. Olha aí, você quer ver mais? A festa de Pentecostes. Olha quando que era a festa de Pentecostes, 50 dias depois da oferta de primícias, Deus trazia uma nova celebração. Quando eu olho no Antigo Testamento, irmãos, eu entendo uma coisa: Deus era Deus de celebração. Deixa eu falar uma coisa para você, Deus era Deus de festa. É um monte de festa lá no povo de Israel. Desse ano, Deus quer trazer festa ao teu coração, irmão, celebrar, ter alegria, paz, voltar a sorrir. Mas quando Ele é o primeiro na nossa vida, olha o que diz, lá em Levítico 23:15, contareis depois das primícias, desde o dia seguinte ao sábado, que é domingo, desde o dia em que trouxeres a oferta de primícias, 7 semanas contarão, até o dia seguinte ao sábado, contareis 50 dias, então fareis nova oferta de manjares ao Senhor. A festa do Pentecostes, no domingo. Quando é que a igreja foi inaugurada? Quando o Espírito Santo foi derramado, era em torno de umas 9 horas da manhã, a inauguração da igreja do Senhor Jesus, foi no derramamento do Espírito Santo, por isso que fala, foi na festa do Pentecostes, que era no domingo. Olha o texto da palavra de Deus, a igreja recebeu o selo do Espírito Santo nas primícias, por isso que a igreja é primícias para o Senhor. Tiago 1,18, pois, segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. O princípio das primícias não é somente financeiro, literal, colheita, primogênitos, mas também simbólico, pois somos chamados de primícias. Cristo é a verdadeira primícia. Eu li aqui Coríntios 15:20, Ele ressuscitou dos mortos. 15:23, Cristo ressurreto, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda, nós que vamos ressuscitar. Então a pergunta é, como é que você e eu lidamos com o primeiro? Quem é primeiro em honra, em prioridade, em primazia? A maneira como lidamos com o primeiro mostra nossa lealdade e amor ao Senhor e determina o nível de liberações do reino dos céus que vamos desfrutar durante a nossa vida. Quem está entendendo? Por isso, meus irmãos, como é que o povo de Israel comemora ou faz a virada do ano? Lá em Israel chama Yom Kippur, o 10º dia, que no caso seria amanhã, o 10º dia depois do primeiro de ano. O Rosh Hashanah, ou Rosh Hashanah, é o dia da virada de ano, o primeiro dia do ano. Como é que eles fazem? Eles celebram, eles fazem festa, mas eles fazem 10 dias de contrição, 10 dias pedindo perdão, 10 dias orando, jejuando, buscando ao Senhor, do primeiro ao 10º dia do ano. Eles fazem festa, eles celebram, mas até hoje, o que é que eles fazem? Eles buscam ao Senhor, porque eles entendem, olha o mistério, que durante aqueles primeiros dias, Deus está escrevendo o livro da história deles por um ano. Eles pedem perdão a Deus e ao próximo. Claro que o ano novo de Israel foi lá em setembro, 23, 24 de setembro. Quem lembra que eu preguei aqui sobre Shemitah? Aquele período de transição dos 7 anos, eu falava assim, é ano de Shemitah, está terminando o ano, vai começar um novo ciclo, muita coisa vai acontecer. E olha o que aconteceu, irmãos, tanta coisa, que marcou. Por exemplo, a rainha Elizabeth, ela governou quantos anos? 10 vezes 7. Pelé, da Copa de 70, se foi. Tanta coisa aconteceu, um papa veio a óbito, tanta coisa acontecendo. Eu creio, irmãos, que Deus quer fazer coisas grandes, coisas novas, sobre a vida daqueles que estiverem disponíveis. Ele quer derramar da sua graça, do seu favor, de uma maneira que você não viu até hoje. Eu estou nessa expectativa, você está? Do que Deus quer fazer nas nossas vidas, mas eu quero convidar você, para a gente começar honrando ao Senhor. Deus escolhe lugares, sim ou não? Deus escolhe pessoas, sim ou não? Mas Deus escolhe também estações. Deus escolhe datas, períodos, e nós estamos no período do início do ano. Qual que é o meu desafio para você e eu?
nós estarmos aqui na igreja, 5 reuniões, hoje, quarta-feira, no próximo domingo, na próxima quarta-feira e no outro domingo, 5 reuniões, vai dar um período de 15 dias, e nesses 15 dias, o meu desafio com você, é nós fazermos 12 dias de consagração. A pastora Pati e eu acho que é desde que a gente casou, né, faz muito tempo, todo início de ano, pastor José Lucas, pastora Natália, todo início de ano, o que a pastora Patrícia e eu nós fazemos? Nós fazemos um período de consagração. Só que a gente fazia sozinho, né? Era só nós dois. A gente tira um período, 10, 12 dias, a gente vem para a igreja, a gente ora em casa, a gente faz um compromisso com Deus, até que Deus despertou isso no nosso coração para fazer com toda a igreja. Então eu quero lançar esse desafio para você hoje, para você que está em casa, que não pôde vir hoje, tem pessoas até lá da Palhoça que não vieram, porque já estava o pessoal querendo trancar BR lá hoje, uma muvuca, mas eu quero desafiar você que está em casa também, você que veio hoje, para a gente fazer 12 dias de consagração, para mostrarmos que nos primeiros dias do ano, o Senhor é a prioridade da nossa vida. Como é que você lida com o primeiro? Tudo aquilo que você coloca em primeiro lugar, estabelece um comando, uma direção, um governo sobre a sua vida. Quando a prioridade está em Deus, o governo do céu se manifesta na sua vida. Ele vai fazer com que tudo coopere para o seu bem. Quem é o primeiro em sua vida, quem é o Senhor da sua vida, tem que ser Jesus. Então, qual que é o desafio que eu quero fazer para você? Nós estamos aqui nesse período, 5 reuniões na igreja, e desses 15 dias, você vai escolher 12 dias para jejuar. O que é jejum? É não comer. Jejuar, você vai fazer um período de jejum. Quem fez o jejum que nós fizemos no projeto de vida, os 21 dias? Quem fez? Irmãos, mas é um compromisso, presta atenção. Tem pessoas que às vezes brincam com Deus, faz as coisas de qualquer jeito, meu Deus do céu, se você tem um emprego, você não tem que fazer o melhor lá no seu trabalho? Se você vai para o colégio, na faculdade, você não tem que tirar uma nota boa? E às vezes para Deus, a gente faz as coisas de qualquer jeito. É claro que Deus é Pai, Deus nos ama, vivemos na graça, a salvação é pela graça, mas eu não estou falando aqui da salvação, estou falando da liberação do favor de Deus nas áreas da sua vida, na sua família, no seu trabalho. Quem sabe Deus vai te usar para ganhar as pessoas da tua casa, ganhar a tua família para Jesus, fazer a obra do Senhor, mas faça com reverência, faça com devoção. Então qual que é o compromisso? Jejuar. E nos 21 dias, meus, eu teve dia que eu quase desmaiei por causa do jejum, mas eu fiquei firme ali, não quero nem saber. Um dia começou a me dar umas vertigens, negócio, amém, é o compromisso. Eu lembro o missionário Parisot de Chapecó, ele fazia às vezes uns períodos de jejum que ninguém aguentava acompanhar ele, e eu me arriscava, eu era um dos que mais aguentava no jejum com o missionário. Por quê? Porque eu estava mostrando meu compromisso com Deus. Entenda, não é sacrifício para pagar pecado, para comprar salvação, não é isso. Mas é a sua consagração, isso vai aguçar os seus sentidos espirituais. Irmãos, tem coisa na nossa vida, Jesus falou, que nós só vencemos com... Então entenda, o que é o sacrifício? É você pagar um preço hoje, para colher algo maravilhoso amanhã. Eu vou fazer um sacrifício de jejum, de oração, para que toda a obra do Satanás seja expulsa da minha vida. Quem está me entendendo? Então, é o jejum, você vai fazer, pode fazer de manhã, pode fazer à tarde, né? Não faça além do que você consegue, isso é o jejum. Você pode fazer também o jejum, abrir mão de algo que você gosta. Por exemplo, quem gosta de doce? Ainda bem que é só eu e mais uns 4, 5 aqui, né? Quem gosta de doce aí, gente? Aumentou a fila aí. Hoje eu vou perguntar aqui uma coisa, quem gosta de Coca-Cola? Tem o sangue do Cordeiro, né? Jesus amado. Eita glória, será que vai ter? Não, acho que não vai ter no céu isso aí não, hein? Então você vai fazer assim, 12 dias sem doce, 12 dias sem Coca-Cola. Quem gosta de churrasco? Quem gosta de um camarãozinho milanês? Meu Deus do céu, porque o jejum tem a ver com o que a gente come. Então você vai abrir mão de alguma coisa, faz o jejum tradicional e abre mão de algo. Por exemplo, você pode abrir mão também da internet para entretenimento. Às vezes, olha, a gente gasta aí 2, 3 horas, estou de férias, fica aí maratonando séries, 5 horas na frente de uma televisão, o que é que acrescenta isso aí?
Você vai abrir mão da televisão para entretenimento. Às vezes você tem que olhar para ver alguma notícia, alguma coisa, né? Se bem que hoje em dia você tem que até filtrar a notícia para ver se não é tudo manipulado, enfim. Mas você vai abrir mão de algo. Esse é o nosso jejum. Segundo ponto, nós vamos fazer 1 hora por dia com Deus. Aí se você falar para mim que você não consegue tirar 1 hora por dia para Deus, então me desculpe, querido, Deus não é prioridade da sua vida. Deus te dá 24 horas, e você diz para mim que não consegue tirar 1 hora por dia para Deus? Mas o que eu vou fazer nessa 1 hora, pastor? Você vai ler a palavra de Deus, você vai orar, você vai meditar, você vai escutar louvores, vai alimentar a tua alma. Nós estamos também assistindo aquela série The Chosen, quem já assistiu aí, no mês de dezembro? Então agora é a época de você finalizar, já teve 2 temporadas do The Chosen, e começou a terceira, né, pastora? Tá, mas você pode assistir, tem na Netflix, mas tem também gratuito no aplicativo aí, que a galera manda nos grupos aí para você. Você vai assistir, você vai encher a sua mente, seu coração com a palavra de Deus. E o que mais nós vamos fazer? 5 reuniões, 12 dias de consagração, e nós vamos consagrar uma oferta de primícias. É 2 vezes no ano que eu falo de oferta especial, é no projeto de vida e nas primícias. Você vai separar uma oferta. E quando que você vai entregar essa oferta? Até o final desse mês. Projeto de vida, tem gente que já vai entregar, já está para entregar ainda esse mês, está na bênção, né? Entrega no mês de janeiro. Mas separa também uma oferta de primícias, uma oferta especial para semear na sua vida financeira. Esse é o nosso compromisso. Pastor, mas na quarta-feira eu trabalho à noite, eu não posso. Você não pode na quarta, você vai vir 3 domingos então. Esse é o nosso compromisso, mas você vai fazer os 12 dias. Eu pergunto, você topa fazer? Quem quer ver essa graça, esse favor de Deus na sua vida? Vamos fazer esse compromisso, irmãos? Vamos fazer esse compromisso para mostrar que o Senhor é primícia na nossa vida, que Ele é prioridade nas nossas vidas. Então esse é o desafio para a igreja, para nós. Então curve a sua cabeça que eu quero orar por você, e então nós vamos participar da ceia. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Pai, nós te louvamos. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Meu Deus, eu tenho certeza que o teu Espírito moveu no coração de muitos hoje aqui, para entender, Pai, o que é o princípio das primícias, para entender que nós temos que realmente, de fato, Pai, colocar o Senhor como prioridade da nossa vida, amar ao Senhor de toda a nossa alma, nosso coração, nossas forças, nossas energias, nosso entendimento. Pai, perdoa a nossa negligência, perdoa, Senhor, a nossa letargia, perdoa, Senhor, se muitas vezes menosprezamos a Tua palavra, se muitas vezes, Senhor, não honramos o Teu nome com o nosso estilo de vida, com o nosso tempo, com o nosso foco. Perdoa-nos, Senhor. Mas nesse ano nós queremos fazer diferente. Nesse ano nós queremos começar priorizando o Senhor, honrando o Teu nome, glorificando o Teu nome, para que o Teu reino venha sobre a nossa vida, para que o Teu reino venha fluir sobre nós, Pai. Meu Deus, nós queremos, Senhor, neste ano, que a Tua presença, Senhor, se confirme nas nossas vidas. Nós queremos, meu Deus, que toda obra das trevas seja vencida na nossa vida. Nós vamos orar, vamos jejuar, e toda obra de Satanás vai cair por terra, todo espírito contrário vai ser vencido, toda obra das trevas contra o nosso casamento, contra a nossa família, toda seta do maligno vai ser vencida, pelo poder do nome de Jesus, na autoridade do Espírito Santo, pelo poder do sangue de Jesus. Pai, nós vamos orar, nós vamos jejuar, nós vamos ofertar, nós vamos dedicar o nosso tempo a Ti, Pai, 1 hora por dia, nesses 12 dias, representando cada dia um mês do ano, Pai, e que a Tua presença venha,